Olá, sejam bem-vindos a mais uma lição da nossa revista CPAD. Este quem vos fala é o teólogo Rafael Cardoso. E desta feita nós vamos estar estudando juntos a lição de número 4, ao qual diz: o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Esta é a nossa lição da revista CPAD. Eu sou o teólogo Rafael Cardoso, especializado em teologia sistemática, especializado em docência em filosofia e teologia, especializado também em história da igreja. Estamos aqui juntos para aprendermos de forma bem pragmática as lições da revista CPAD. Desta feita, a lição de número 4, ao qual o texto áureo está baseado em Atos 16:5, ao qual nos diz o seguinte: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número, bem como o texto de referência ou leitura em classe está baseado em Atos 16, do 11 ao 18, bem como dos versos 25 ao 31. Para ganharmos tempo, não vamos estar lendo os textos, mas vamos estar falando, porque a proposta desse canal é de forma bem pragmática explicar a lição. Lição de 10 a 15 minutos, mas bem explicativo. Pois bem, o tema ao qual a lição se propõe a falar, fala que o Espírito que nos guia para além das fronteiras, o Espírito que guia para além das fronteiras. Nós dizemos repetidamente, seguidas vezes, que somos guiados ou queremos ser guiados pelo Espírito de Deus. Num culto onde a glória de Deus está sendo manifesta, sentindo a presença de Deus em oração, nós, nestes momentos maravilhosos, nós sempre procuramos dizer: Senhor, eu quero ser guiado por Ti, eu entrego a minha vida a Ti, quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo. E ser guiado pelo Espírito Santo é algo muito bom, é algo grandioso, é algo perfeito. Só que nem sempre é uma das tarefas mais fáceis. Quando pedimos ao Espírito de Deus para que ele venha nos guiar, é algo bom, é algo gostoso, é algo oportuno, mas não é sempre a tarefa mais fácil. Mormente dizemos, seguidas vezes: seja feita, Senhor, a sua vontade em minha vida. Só que essa vontade de Deus para ser cumprida em nossas vidas nem sempre é uma tarefa simples, fácil. Por vezes, quando nós dizemos que é para Deus cumprir a vontade deles em nossas vidas, nem sempre sabemos o que estamos pedindo, porque a vontade de Deus para nossas vidas, por vezes, nem sempre é da forma ou do jeito que nós esperamos que sejamos, de acordo com a nossa vontade, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Mas sendo boa, perfeita e agradável, é boa, perfeita e agradável na perspectiva da eternidade, por vezes não dentro da nossa perspectiva. Haja vista, se temos o caso de Jonas, Jonas era alguém que era servo do Deus Altíssimo, mas quando Deus lhe deu uma ordem para cumprir a vontade divina, Jonas quis fugir daquela vontade. Por quê? Porque não coadunava, não se juntava com a vontade do profeta, com a vontade do homem ali. E por vezes, a vontade de Deus, nós falamos que queremos ser guiados, queremos sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, queremos que a vontade dele seja feita. Só que por vezes, esta vontade, quando Deus vai executá-la em nossas vidas, por vezes não é de acordo com aquilo que nós esperávamos ou esperamos, de acordo com a nossa vontade humana, a vontade homem, né? A nossa vontade de ser. E nós, esmiuçando o texto de referência, no capítulo 16, nos versos iniciais do livro de Atos, nós vemos que a vontade de Paulo era uma. Ele queria pregar o evangelho na Ásia e na Bitínia. Esta era a vontade do homem Paulo. Só que havia uma vontade do Deus vivo, do Deus eterno, do Deus que nos guia. E qual era esta vontade de Deus? Que ele não fosse para a Ásia e que ele não fosse para a Bitínia. E ele teve um sonho, ao qual ele viu um varão, ao qual dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo entendeu que a vontade de Deus era que ele fosse pregar, né, nas partes da Europa, e não na Ásia e na Bitínia, indo contra a vontade dele, mas ainda assim ele resolveu obedecer à vontade de Deus.
E sendo Paulo avisado em sonhos para ir para Macedônia, para ir, né, para pregar ali em partes da Europa, vamos por assim dizer, Paulo obedeceu, né, em contraponto à sua própria vontade. Paulo foi. E tendo Paulo ido, né, ele chega em Filipos. E chegando lá, ele observou que lá não tinha sinagoga. O que isso significa? Significa que naqueles tempos, para se formar uma sinagoga, era necessário cerca de 10 homens judeus para que pudesse se formar uma sinagoga. Ali não tinha, na cidade de Filipos, 10 homens judeus que pudessem ali estar formando uma sinagoga. E ainda assim, Paulo vai para aquela cidade, porque era natural que eles, ao chegar de uma cidade a outra, eles oficializassem ali a pregação do evangelho dentro de uma sinagoga. Só que em Filipos não tinha uma sinagoga. Sendo que Paulo, né, ele teve que cumprir uma ordem, vamos por assim dizer, divina, de algo que não estava aparentemente pronto, preparado, mas o Espírito Santo, em sua sabedoria, né, em seu poder, em sua graça, já tinha preparado o terreno. E eu abro a parêntese para essa situação, que nem sempre a ordem de Deus para nossas vidas ou para a sua vida, o percurso vai ser fácil. O percurso já vai estar de imediatamente pronto, né? Tem pessoas que gostam de terrenos preparados para fazer a obra, quando na verdade, quando Deus quer alargar nossas fronteiras, quer alargar suas fronteiras, ele não quer, por vezes, colocar num terreno preparado. E o que significa terreno preparado? O terreno preparado significa aquele lugar que já tem muitos músicos para tocar e você vai ser apenas mais um. O terreno preparado significa aquele lugar onde já tem muitos ministros no altar e significa que você vai ser apenas mais um. O terreno preparado significa que a igreja já tem muitos membros, muitas pessoas para trabalharem, e significa que você vai ser apenas mais um ali. Só que quando Deus tem uma obra em nossas vidas que é alargar as nossas fronteiras, por vezes ele faz como fez na vida de Paulo, ele leva para terrenos não preparados, ele leva para terrenos para você cavar poços, para você preparar o lugar. E o que significa preparar o lugar? Ir para um lugar que não tem ninguém para tocar, ir para um lugar que não tem ministro nenhum para pregar no altar, ir para um lugar que por vezes não tem membro quase nenhum e você está ali para abraçar a obra e você tem que fazer quase de tudo. Isso, sabe, isso significa alargar fronteiras, crescer, crescimento. E não tendo, né, ali uma sinagoga, né, Paulo teve que começar a alargar as fronteiras, vamos usar esse termo. E o que ele fez? Ele foi para a beira do rio, né, procurar um lugar para ele fazer a sua oração, ou seja, foi cavar poços espirituais. E chegando ali, né, para orar, precisamos frisar que tudo é debaixo de oração. Se você quer crescer, precisa ser debaixo de muita oração, jejum, né? Muita leitura da palavra. E Paulo chegando ali, né, para fazer a obra, ele encontrou o rio. E isso também me faz abrir outro parênteses. Por vezes tem pessoas que ficam brigando por posições, brigando por lugares, brigando por status, brigando por lugar dentro da igreja, quando na verdade, quando Deus quer alargar fronteiras, ele tem lugares preparados que por vezes não são lugares que nós queremos estar, mas são lugares que ele preparou para nós. A seara é grande, precisamos de trabalhadores. E Paulo, entendendo isso, ele foi para a beira do rio. Você não precisa brigar por um lugar dentro de uma igreja. Você não precisa brigar por um lugar de uma posição. A obra é muito grande. Você pode fazer a obra no seu trabalho, você pode fazer a obra na sua comunidade, você pode fazer a obra dentro da sua parentela, você pode fazer a obra entre os seus amigos. A obra é muito grande, a seara é grande demais. E por vezes as pessoas ficam brigando por lugares. Paulo foi para a beira do rio para pregar o evangelho. E chegando ali, ele começou a falar de quem? De Jesus. E chegando ali, ele falando de Jesus, Deus preparou, né, uma mulher ao qual ela estava ali atenta para o que Paulo falava. Lídia, vendedora de púrpura. Ela estava atenta para o que Paulo ele falava. Ele começou a falar de Jesus. Isso também me chama a atenção.
Porque por vezes hoje dentro das nossas igrejas nós queremos falar de tudo para atrair pessoas, menos da figura central que é Jesus. Nós queremos falar de encorajamento, nós queremos falar de casais, nós queremos falar de famílias, nós queremos falar disso, nós queremos falar daquilo. Tudo isso é mistério, tudo isso é oportuno. Só que a pregação do evangelho é constituída de um nome, que é sobre todo o nome, que é o nome de Jesus. Paulo ele não inventou o evangelho, ele simplesmente fez o básico, ele falava do nome de Jesus Cristo. E Lídia estava disposta, com outras mulheres, com outras pessoas, a ouvir o que Paulo dizia. Ela estava atenta, né, para o que Paulo dizia, né? E não precisamos inovar, né, para atrair pessoas. Precisamos apenas falar do nome de Jesus. E Paulo, ele tendo falado de Jesus, aquilo despertou no coração de Lídia algo. O texto é conhecido, não vamos esmiuçar. E ela, né, se batizou, ela e a sua casa, constrangeu Paulo a ficar na casa dela. E Paulo, por vezes, né, ele ia e voltava da casa de Lídia para aquele mesmo lugar de oração. E uma menina, né, uma moça, ela ia atrás de Paulo com espírito de adivinhação, uma jovem, né, com um espírito de adivinhação, vinha apontando: este homem ou estes homens são homens de Deus, estes homens são homens de Deus, dia após dia, dia após dia. Só que é um espírito imundo, espírito de adivinhação, né, e estava tentando se entremeter no meio, embora estava falando uma verdade, mas vinha de uma fonte estranha. E Paulo já chateado com aquilo, Paulo ele expulsou aquele demônio, a Bíblia fala sobre isso. Paulo expulsa aquele espírito, manda sair daquela menina. E tendo feito isto, né, aquela menina parou de adivinhar. E tendo parado de adivinhar, havia senhores que ganhavam muito dinheiro, né, com a vida daquela menina por causa das adivinhações que ela fazia. E vendo que a fonte do seu lucro já havia acabado, porque o evangelho tinha chegado, eles vão até Paulo para o prender, Paulo, Silas. E nós podemos abrir outros parênteses, né? Que o evangelho, onde ele chega para levar restauração. Onde o evangelho chega, ele chega para levar cura. Onde o evangelho chega, ele chega para levar libertação, salvação e não lucro. O evangelho que estão pregando hoje é um evangelho que está visando lucro. E esta não é a proposta do evangelho. Pelo contrário, por vezes ele tira até o lucro. Porque o evangelho ele é poder de Deus. E tendo feito isto, nós vemos que Paulo e Silas, eles foram acusados ali por aqueles magistrados, por aquelas pessoas influentes, e foram colocados ali dentro do cárcere, né? Foram colocados dentro da prisão. Mas ainda assim, tendo obedecido à voz de Deus, note bem, por terem obedecido à voz de Deus, a um chamado de Deus, eles passaram por tudo isto. E quando nós dizemos que queremos viver a vontade de Deus, nós estamos dispostos a passarmos por situações adversas, porque por vezes viver a vontade de Deus significa também passar por situações adversas, abrir mão de um sonho, abrir mão de um lazer, abrir mão de uma vida estável, abrir mão de coisas que nós estamos acostumados, significa renúncias. E Paulo ele passou a viver uma vida de muitas privações por causa de viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas aos olhos dos homens, Paulo não estava vivendo uma situação nem boa, nem perfeita, nem agradável, mas esta era a vontade eterna do plano de Deus para a vida de Paulo. E quando nós vivemos essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ainda que passemos situações adversas, nós passamos louvando, nós passamos adorando, e foi o que Paulo fez. Paulo e Silas estavam ali na prisão, num lugar escuso, num lugar escuro, num lugar esquisito, num subsolo, acredito eu, né, no cárcere interior. E eles começaram a louvar a Deus, tendo apanhado muito ainda, tendo apanhado por demais, seus corpos estavam ali sofrendo dores, e ainda assim eles tinham forças para louvar. Que vontade de Deus é essa para a vida de Paulo e Silas? Que eles apanhassem, que eles sofressem.
E talvez essa seja a pergunta que você esteja passando agora, meu irmão, minha irmã. Que vontade de Deus é essa que eu estou vivendo para a minha vida, né? Estou vivendo isso, estou vivendo aquilo por causa de um chamado. Mas quando nós passamos adorando, e isso faz toda a diferença, Paulo passou adorando, isso alarga as nossas fronteiras. Nós vemos a gratificação que é servir a Deus. E enquanto eles adoravam, houve um reboliço naquele cárcere, né? Reboliço nas estruturas daquele cárcere, as portas foram abertas, as portas das prisões foram abertas. E isso causou ali a conversão do carcereiro, que falou: o que eu hei de fazer para ser salvo? E Paulo foi bem enfático: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa. Isto é evangelho, isto é alargar fronteiras. O evangelho não é entretenimento, o evangelho não é contar piada, o evangelho não é anedota, o evangelho é crer no Senhor Jesus Cristo para salvação. Né? E eu espero que a vida que você esteja levando seja uma vida que te leve a crer no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, para você alcançar paz para a sua alma, salvação para a sua vida, porque é isso que as pessoas precisam: Jesus. O que alarga fronteiras não é templo bonito, o que alarga fronteiras não é a suntuosidade das palavras, o que alarga fronteiras na vida de um crente não é um ministério aparentemente bonito, mas o que alarga fronteiras na vida de um servo do Senhor é pregar a palavra, anunciar o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Gostou do nosso conteúdo? Peço que você deixe o seu like, se inscreva em nosso canal. Sou o teólogo Rafael Cardoso. Comente nos comentários o que você achou desta aula. Recomende para alguém, né, e nos ajude a propagarmos a palavra de Deus. Eu sou o teólogo Rafael Cardoso, sou presbítero na Assembleia de Deus da rua Aratimbó, quadra 15, lote 22, em Santa Lúcia, Duque de Caxias. Se você quer testificar daquilo que nós estamos falando, vá lá e veja, né, o que Deus tem feito em nossas vidas naquele lugar. Nossos cultos, convido você para estar conosco aos domingos, às 19 horas, né? Ou estar numa igreja evangélica mais próxima da sua casa. Somos ovelhas do pastor Agnello e da missionária Fátima, né? Assembleia de Deus, Ministério Monte Sinai, em Santa Lúcia, Duque de Caxias. Deus tem uma palavra para a sua vida, né, em uma igreja evangélica, ou se você quiser estar conosco, né, tem uma palavra para a sua vida lá onde nós estamos servindo ao Senhor. Deus abençoe a sua casa, a sua família, rica e poderosamente em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e as duas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Se você também quiser ajudar nosso ministério, nos comentários vai estar logo abaixo um link ao qual você vai estar sendo direcionado também para a plataforma da Hotmart e vai também estar podendo adquirir nossos e-books, né? Temos e-books aí que vão estar elevando a sua vida espiritual em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua família.